Bom dia com alegria, acolho você com esperança nessa celebração virtual, nesse terceiro domingo pós-Pentecostes, dia 21 de junho do ano 2020. Saúdo vocês à luz da palavra, do lema bíblico dessa semana, que nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 6. Para mostrar para vocês que são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que clama, Abba, Pai. Que nós, que somos empoderados com esse Espírito, possamos viver com alegria, com esperança e também servir ao próximo com amor. Saúdo ainda de forma especial o colega pastor Ismar Schiffelbein, pastor sinodal do Sínodo Espírito Santo a Belém, que hoje fará a pregação. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Deus abençoe a pregação. Também agradeço, ainda de forma especial, ao casal Josimar Nitz e a Esther Nitz, que hoje providenciaram as flores que estão postas no altar, flores brancas. Muito obrigado. Nós nos encontramos, você lá e nós aqui, não em nosso nome, mas em nome de Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, e em nome do Espírito Santo, força animadora. Amém. Porque a palavra de Deus traz vida e perdão. Assim nos diz o Salmo 32, 5. Então eu confessei os meus pecados e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar-te tudo a ti e tu me perdoaste todos os meus pecados. Oremos. Deus de amor, quando te chamo, tu me respondes. Quando erro, tu me ensinas. Quando me desvio, tu me guias. Quando sofro, tu me alivias. Quando estou cansado, tu me fortaleces. Quando estou em dúvida, tu me orientas na fé. Quando estou confuso, tu me dás sabedoria. Quando estou na escuridão, tu me iluminas o caminho. Quando estou caído, tu me levantas. Venha a ti, ó Deus, neste momento, confessar-te todas as falhas, em palavras, em pensamentos, em omissões. E o faço na espera do teu perdão. Deus de amor, não nos abandones e não desvia de nós o teu olhar. Tem piedade e acolhe-nos por tua graça e presenteia-nos com a tua paz. Somos teus filhos e filhas frágeis, mas confiantes, te chamamos de Abba, de Pai. Pai, vem nos abençoar. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, em Filipenses 4, 7 diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Diante
desta palavra, eu lhes anuncio o perdão de todos os seus pecados. Em nome de Deus, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vivemos dias de muita aflição, muitas doenças, muitas violências, dias de angústia, incerteza e mortes constantes. São muitas as pessoas que perto ou longe de nós sofrem a dor e tristeza, exclusão. Deus, Ele é fiel e Ele escuta o seu povo, porque cremos que Deus escuta esse clamor. Unamos nossas vozes a todos esses irmãos e irmãs, aqui e mundo afora, e rogamos pela compaixão de Deus. Assim nós rogamos pela paz que vem do alto e a salvação dos oprimidos, pelas multidões desamparados, com fome, sem lar e sem trabalho, pelas pessoas que sofrem por se sentirem odiadas, rebaixadas, excluídas e desvalorizadas, pelas pessoas e os povos que ficam pelos caminhos sem pátria. São milhões de imigrantes sem destino. Pelas pessoas que sofrem a dor e o luto em decorrência do coronavírus Covid-19. Clamemos ao Senhor juntos e juntas. Tem, Senhor, piedade. Cristo tem piedade. Tem, Senhor, piedade. Por Tua graça, Senhor, socorre-nos. Amém. Convido para orarmos. Deus de amor, Tu queres que encontremos descanso e paz em meio às aflições e adversidades de nossa vida. Dá que o nosso corpo se recupere, que nosso espírito, que Tua palavra nos conforte e oriente. Derrama sobre todos e todas o Teu bom e santo Espírito, o Espírito de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.
os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos não te deixará cair. Quem a Israel guardava não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sol ou lua te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. A palavra de Deus é a orientação para a nossa vida. Queremos ouvi-la com devoção. O Evangelho previsto para esse domingo, encontramos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, os versículos 24 a 39. Enquanto abrimos nossas Bíblias, queremos aclamá-lo cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor, e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo o que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu,
que ela não pertence a mim. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próximos parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste domingo somos convidados a refletir sobre a nossa relação com Deus. Como vivemos a nossa fé? Quais as consequências de manter-se fiel aos propósitos de Deus para nós, manter-se fiel à vontade divina revelada em sua Sagrada Escritura. E para nos orientar nesta reflexão, nós vamos ter como exemplo o profeta Jeremias. Jeremias foi chamado por Deus para transmitir a sua palavra ao povo de Israel, ser seu porta-voz. Ao seu chamado, Jeremias relutou, arrumou, como se diria hoje, uma porção de desculpas para dizer não dá para mim e assim por diante. No entanto, Deus, quando chama, coloca diante de nós a perspectiva de que não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus que prevalece. Assim Deus chamou Jeremias e o enviou com a seguinte orientação: onde te enviares, irás, e o que te mandares falar, falarás. Mas Deus também fez a promessa de que estaria com o profeta e o sustentaria em todos os momentos. No entanto, isso não fez com que o profeta tivesse uma vida de tranquilidade, sem percalços, sem dificuldades na sua jornada profética. Muito pelo contrário. Muitos foram os desafios, muitas foram as adversidades, e diante delas, muitas vezes, Jeremias se voltou a Deus com o seu questionamento, se voltou a Deus com a sua lamentação, se voltou a Deus, e a Ele abriu o seu coração, como mais uma vez vamos ver no texto que hoje nos orienta, o qual encontramos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 20, os versículos de 7 a 13, onde assim está escrito: Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele, e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciem e nós o denunciaremos.
Todos os meus amigos íntimos esperem que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe persuadir, então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso, sofrerão a afronta perpétua que jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois Ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Querido irmão, querida irmã, que nos acompanha em nosso culto de hoje, Jeremias muitas vezes foi preso, foi agredido, foi açoitado por permanecer fiel ao mandato de Deus, por viver num tempo onde o reinado acontece de forma tirana, onde a religiosidade está completamente deturpada, o culto no templo se desviou de seus propósitos, as pessoas se afastaram de Deus, se desviaram dos caminhos das Sagradas Escrituras e tentam se livrar da culpa dos seus pecados com sacrifícios e holocaustos. Jeremias muitas vezes falou contra as autoridades políticas e religiosas da época, e isso teve alto preço. O texto que precede o nosso, nós vemos que, mais uma vez, Jeremias é açoitado e é inclusive amarrado ao tronco. Depois disso, vêm as palavras que nós acabamos de ouvir. Jeremias se coloca diante de Deus em oração e diante de Deus questiona o que acontece com ele. Ele não consegue entender. Ele se mantém fiel ao mandato de Deus. Tem anunciado que Deus manda, mas o que ele anuncia parece não acontecer e pior, ele sofre duras agressões, é maltratado, é desprezado, é humilhado não apenas pelas autoridades, mas até mesmo aqueles que se diziam seus amigos, suas amigas, se voltam contra ele e esperam uma oportunidade para lhe derrubar, ou como se diz hoje em dia, para lhe dar uma rasteira. Jeremias lembra diante de Deus que foi Deus quem o chamou, foi Deus quem o enviou para anunciar as palavras. E por que então ele tanto sofre? Muitas vezes, também nós em nossa fé vivemos algo semelhante. Buscamos a Deus, buscamos a sua vontade, nos colocamos em suas mãos como instrumentos do seu reino de paz e justiça. E ao olharmos ao nosso redor, vemos sofrimento, dor e injustiças. Vemos em nosso mundo tantas pessoas que passam necessidades, ao lado de pessoas que vivem em grandes farturas. Vemos governos que se dizem cristãos proclamarem guerras e defenderem absurdos que levam à morte, ao sofrimento e à dor.
Jeremias sente isso pessoalmente e coloca isso diante de Deus em oração. Em clamor, ele clama a Deus. Em sua oração, Jeremias, inclusive, coloca que em algumas ocasiões tentou se negar ao chamado, tentou deixar de lado a sua tarefa profética, mas isso não lhe foi possível, diz Jeremias, porque o seu coração ardia fortemente. Também nós, que mediante o batismo, pela fé em Cristo Jesus, somos chamados a sermos seus discípulos e suas discípulas, não podemos abrir mão de proclamar e de testemunhar qual é a boa, santa e perfeita vontade de Deus neste mundo. Temos uma tarefa primordial e para tal não podemos esquecer: aconteça o que acontecer, Deus está conosco. E eu creio que é por causa desta verdade, desta compreensão, que o profeta termina o nosso texto, agora não mais se dirigindo a Deus, mas à comunidade, com um convite: cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, pois Ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Sim, Jeremias sabia que, apesar de tudo, Deus estava com ele, lhe amparava e sustentava. E esta é a verdade também para cada uma de nós. Deus está conosco. No entanto, precisamos lembrar que há uma diferença quando pessoas batizadas que vivem a sua fé em comunhão com irmãos e irmãs dizem: Deus está conosco, e quando, por exemplo, os soldados de Hitler tinham escrito em suas fivelas, nas fardas: Deus está conosco. Há uma diferença muito grande quando pessoas de fé, batizadas e que vivem o seu batismo, dizem: Deus está conosco. E quando autoridades do nosso tempo pousam com a Bíblia nas mãos, pensando única e exclusivamente no seu ganho político eleitoral. Dizer Deus está conosco é colocar-se verdadeiramente nas mãos de Deus. É compreender-se como uma ferramenta, uma enxada, um martelo, enfim, que não trabalha sozinha, mas que está nas mãos de quem a manipula, de quem a opera. Deus não nos manipula, mas nos toma em suas mãos para fazermos a sua vontade. E isso, querido irmão, querida irmã, tem suas consequências. Jesus, ao enviar os seus discípulos, lembrou que a tarefa não seria fácil. Quem quiser vir após mim, tome sobre si a cruz e siga-me. Ou seja, ser fiel a Deus pode implicar em cruz. Cruz que não é um mero adereço de nossos templos ou para ser usado como um pingente em nosso peito, mas cruz que é consequência da fidelidade a Deus e da sua vontade. E por vezes, esta cruz pode ser e nos parece
muito pesada. Não é diferente nos dias atuais daquilo que aconteceu com Jeremias em seu tempo. Também hoje, muitas pessoas sofrem as duras consequências da sua fidelidade a Deus e do seu projeto, do projeto do seu reino. Diferentes pessoas, ministros, ministras, lideranças comunitárias, membros das comunidades, não raras vezes sofrem com deboche, com agressões, com palavras ofensivas e não raras vezes com agressões físicas e, em alguns casos, até mesmo a morte pela sua fidelidade à palavra e à vontade de Deus. Não raras vezes nós nos sentimos fragilizados e chegamos a pensar em desistir de cumprir a nossa tarefa. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vemos pessoas que parecem uma fortaleza na sua fé, que a reafirmam diante de qualquer situação sem pestanejar. Mas há também, e eu penso que são a maioria, pessoas de fé como Jeremias, que em muitos momentos chegam diante de Deus e até mesmo questionam a Deus em sua fraqueza, em sua fragilidade. Não há problema em nenhuma dessas duas posturas de fé. Confesso que chego a invejar quem tem uma fé firme e inabalável. Mas preciso dizer que igualmente legítimo é a fé daquelas pessoas que diante a angústia, o sofrimento e a dor, chegam diante de Deus assim como Jeremias e abrem o seu coração, assim como Jó o fez na sua dor, assim como Jesus antes de ser preso, pedindo que Deus o livrasse do seu sofrimento, e assim como tantos outros. Deus nos chama e nos envia como somos, com nossas forças e com nossas fraquezas. E o que Ele espera de nós é a fidelidade ao seu propósito. Portanto, não podemos nos calar diante da realidade em que nós estamos inseridos, onde vemos que nem sempre as autoridades estão preocupadas com a vida do povo, com a vida dos filhos e das filhas de Deus, onde vemos a injustiça prosperar e onde vemos que muitas vezes a palavra de Deus é deturpada para que pessoas consigam, através da manipulação, alcançar os seus propósitos e os seus desejos pessoais ou do seu grupo. Querido irmão, querida irmã, Deus chama a cada um, a cada uma de nós. E assim como fez com Jeremias, também nos envia para anunciar não a nossa verdade, mas a verdade das Sagradas Escrituras, para proclamar o propósito de Deus e anunciar o seu reino de paz e de justiça. Precisamos sair da nossa timidez e da nossa acomodação e assumir o nosso papel
com as suas consequências. Confesso, nem sempre isso é uma tarefa fácil. E certamente ela trará momentos de sofrimento, de angústia e aflição. Mas nós podemos e devemos cumpri-la com uma certeza: Deus está conosco. Que a presença de Deus seja experimentada e sentida na vida de cada um de nós, na sua e na minha. E que essa presença de Deus em nossa vida nos fortaleça a sermos verdadeiramente testemunhas, a proclamar a justiça e reafirmar a verdade das Sagradas Escrituras. E que assim nós possamos, superando as adversidades, atendermos o convite para juntos cantarmos louvores a Deus, na certeza de que Ele nos ouve e livra o necessitado das mãos dos malfeitores. Que a graça de Deus esteja contigo e que assim possas experimentar a paz que Cristo Jesus nos concede. Que assim seja. Amém. Em resposta à palavra de Deus proclamada, que nós ouvimos há pouco, queremos agora confessar a nossa fé. E o fazemos com palavras da confissão de fé, elaborada pelo professor Dr. Nelson Kilpe. Cremos que Deus caminha conosco e nos protege. Cremos que sua força e bondade são maiores do que nossa fraqueza e angústia. Cremos que Jesus Cristo está vivo entre nós, sempre disposto a consolar-nos e orientar-nos. Estamos comprometidos com Ele e com a sua causa e com a felicidade de todas as pessoas. Cremos que o Espírito Santo age em nós e cremos que a força, o sustento e a coragem que nos possibilitam buscar a integridade de caráter, de uma vida de paz e de justiça e de fraternidade, tendo amor por distintivo. Assim nos ajude, Deus. Amém. Irmãos e irmãs da comunidade, temos ainda a informar, também a agradecer o seguinte: nós continuamos em quarentena em virtude do avanço do coronavírus por tempo indeterminado. Então, logo for possível, voltaremos às atividades presenciais. Nós continuamos ativos de diversas formas, através da oração, através dos cultos virtuais, de contatos, mas também através da nossa campanha diaconal, de arrecadação de alimentos, produtos não perecíveis, durante esse tempo. Desde já agradecemos por todas as doações em forma de alimentos e também as ofertas em forma de dinheiro tão necessárias para mantermos a nossa igreja, o trabalho de toda a nossa igreja. Pedimos também que, dentro do possível, aqueles e aquelas que podem contribuir um pouco mais, que façam isso, porque tem muitos que têm menos. Deus abençoe todas as dádivas e todos os doadores.
Compartilhamos também aqui com alegria o nascimento da querida Luísa. A Luísa nasceu no dia 3 de junho do ano 2020, como filha do querido casal Lúcia Saldanha e Lúcio Fröhlich. Parabéns aos pais, pai e mãe, avós e a toda a família. Motivo de alegria e gratidão especial. Também cumprimentamos aqui mais uma vez o querido casal Floriano Göring e Maria de Lourdes Cristo Göring, que no dia 13 de junho, sábado passado, celebraram 50 anos de vida matrimonial, ou seja, celebraram suas bodas de ouro. Deus continua abençoando sua caminhada no amor. Cumprimentamos aos aniversariantes desse domingo e dessa semana, desses dias. O amor de Deus lhes concedeu mais um ano de vida. Nós lhes damos os parabéns e lhes desejamos que, ao olharem para o ano que passou, vocês vejam muitos motivos para agradecer a Deus. Quando olharem para frente, sejam levados pela fé ao Senhor. E que a alegria nos seus corações e de ânimo, força, esperança para viver. Deus os abençoe e guarde hoje e sempre. Viva os aniversariantes! Convido também para o próximo culto domingo, dia 28, aliás, o calendário está marcado culto de ação de graças. Estamos preparando um culto virtual, mas também um culto parcialmente presencial. Estamos pensando, se o tempo permitir, também de colocar debaixo da árvore ali ao lado da igreja, frente ao salinha do culto infantil, um altar, uma mesa. Pessoas podem vir, trazer sua oferta de gratidão, fazer sua oração. Então nós vamos estar celebrando 2 vezes, virtualmente, mas também com a oração pessoal de cada um. Aguarde mais informações nas nossas mídias digitais. Animo-os também para se inscreverem no nosso canal do YouTube e acompanharem nossos cultos, nossas programações das mídias digitais. E nos despedindo, vamos agora dirigir nossas preces, nossas intercessões a Deus e concluímos com a oração que Jesus me ensinou, a oração do Pai Nosso. Oremos. Deus nosso Pai Celeste, nós te louvamos e agradecemos por teres nos revelado o tesouro de Tua Palavra e por meio dela nos teres dado comunhão entre os irmãos e as irmãs. Rogamos-te que nunca nos deixes de nos chamar para permanecermos obedientes ao Teu Evangelho e coloquemos a nossa inteira esperança e confiança em Tua graça. Dá que a Tua Palavra traga frutos entre nós, entre a Tua comunidade, que possamos vivenciar os sinais do Teu reino. Conduz-nos através das trevas, da angústia, do medo, do pecado. Conduz-nos para a Tua luz resplandecente. Abençoa a Tua igreja aqui, no Ulicínido, nosso país e mundo afora. Abençoa a nossa pátria e guia as autoridades com sabedoria em suas tarefas, mostrando-lhes o que serve para o bem do povo. Dá uma boa colheita para que o povo tenha pão. Guarda os idosos, as idosas, os órfãos. Assiste aos presos e perseguidos por Tua causa.
Fortalece médicos e médicas, enfermeiros, enfermeiras, professores, professoras, cientistas, todos e todas que atuam na área da saúde, na segurança. Se amparo aos enfermos e aflitos, consola os enlutados e entristecidos. Aqui, Senhor, intercedemos especialmente pelos familiares de Claudiana dos Reis Oliveira e Josué Lick, membros nesta comunidade. No dia 9 de junho deste ano, perderam Jaci dos Reis Oliveira, na idade de 69 anos, deixando enlutados 4 filhos e 13 netos. Ampara e conforta-os, para que assim possam enfrentar a saudade, a tristeza e o vazio. Que possam, junto com todos e todas as enlutadas, crer na ressurreição e na vida eterna. E pedimos, não por último, pelas nossas famílias, que cresçam no respeito, na compreensão e na fé. Tudo mais que passe em nossos corações e nossas mentes, nossos sentimentos, pedidos e agradecimentos, colocamos em Tuas mãos, quando juntos oramos a oração que o Filho Jesus nos ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós invocamos a presença de Deus, abrimos o nosso coração, reconhecemos nossas falhas, nossos pecados e ouvimos o anúncio da graça de Deus e da Sua palavra. Elevamos a Ele nossas orações, na confiança de que Ele nos ouve e nos responde. E agora nos colocamos sob a Sua bênção, cuidado e proteção. Se desejares, podes estender as tuas mãos em sinal de recepção. Assim, pois, rogamos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Fique em paz e sirva ao Senhor. Amém.